Meus queridos, vamos abrir agora as nossas Bíblias para o Evangelho escrito pelo médico Lucas. Evangelho escrito por Lucas, no seu capítulo de número 18. Lucas, capítulo de número 18. Leremos do versículo de número 18 até o versículo de número 23. É o texto que estaremos fazendo a leitura. Lucas 18, do versículo 18 até o versículo de número 23. Lucas 18, do 18 ao 23, diz assim: certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Em algumas versões diz mocidade. Ao ouvir isto, exortou-lhe Jesus: contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Amém? Vamos orar nessa oportunidade. Já oramos, mas vamos orar mais uma vez. Santo e maravilhoso Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra, a Tua Palavra que é tão poderosa, a Tua Palavra que tira do coração o engano, a Tua Palavra que nos esclarece, a Tua Palavra que revela ao Senhor e também revela quem nós somos. Neste momento, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa me usar nesta oportunidade e que nesse momento, ó Deus, possamos ouvir a Tua voz neste lugar. A Tua voz, Pai bendito, que nos alimenta, que nos exorta, que nos consola, que nos liberta, que nos alegra, que realiza milagres, Senhor. Abençoe os corações presentes, que possam ouvir a Tua palavra de bom grado. Me use para pregar a Tua santa palavra. Perdoe meus pecados. É no nome do Teu Filho amado Jesus é que nós oramos. Amém. Queremos falar com os irmãos nessa noite, aprender com os irmãos nessa noite sobre o seguinte tema: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. O capítulo 18 de Lucas, ele destaca ao todo o assunto mais generalizado desse capítulo. Ele trata sobre a questão da humildade, sobre a humildade na vida cristã. Ele vai falar sobre a importância da humildade na oração, que já cantamos hoje esta parte, onde um fariseu vai orar juntamente com o publicano. No mesmo capítulo, nós observamos, é registrado um extraordinário exemplo de humildade, quando o texto fala sobre as crianças. O texto que nós acabamos de ler fala sobre a insensatez, sobre a falta de humildade de um jovem insensato. E depois desse texto, finalizando o capítulo 18, nós temos a humildade de um cego, que ele alcança em Deus a sua cura de uma doença, na verdade, de uma cegueira. O capítulo 18, ou melhor, o texto que nós acabamos de ler, ele vai tratar justamente da história de um jovem que é conhecido como jovem rico.
aquele jovem que tinha tudo para ser feliz, aquele jovem que buscou a Jesus, ele buscou a pessoa certa, procurou a pessoa certa no momento certo, ouviu tudo a respeito dele, mas preferiu rejeitar e tomar uma decisão errada, justamente porque mostrava uma grande falta na sua vida. Então, nós queremos falar justamente sobre isso, sobre olhando para a vida do filho, do jovem rico, sobre ainda lhe falta alguma coisa, ou ainda te falta alguma coisa. Eu dividi o texto em dois momentos: aquilo que o jovem possuía e aquilo que ele não possuía. Ou seja, aquilo que aquele jovem ele tinha, ele possuía, e aquilo que lhe faltava na sua vida. Então, é sobre isso que nós estaremos abordando neste momento. Em primeiro lugar, vamos falar sobre aquilo que ele tinha, sobre aquilo que ele possuía. Em primeiro lugar, nós observamos que aquele jovem, ele tinha juventude, lógico, estou até sendo redundante. Aquela pessoa, ele tinha juventude. Ele era um jovem que estava no alvoroço, estava no despontar da sua vida. Era alguém que tinha força, era alguém que tinha uma vida pela frente, era alguém que tinha sonhos, era alguém que tinha projetos, era alguém que tinha saúde, era alguém que de fato era jovem, era alguém de vigor. Aquele camarada que foi atrás de Jesus, acima de tudo, ele possuía uma juventude. É tanto que lá em 1 João 2,14, o próprio João ele vai dizer que os jovens, eles são fortes. Além daquele jovem, ele possuir um grande vigor, ele ser jovem, ele ter muitos sonhos, além disso, ele era uma pessoa rica. O texto no versículo 23, o texto vai dizer que ele era riquíssimo. Aquele jovem, ele era muito rico. Era um jovem que possuía tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar. Era um jovem que tinha casa, que tinha bens, que tinha conforto, que tinha luxo, que se deleitava em banquete, em festas, ele tinha dinheiro. Era um jovem que era dono de muitas propriedades. Se aquele jovem tivesse vivendo nos dias de hoje, eu poderia dizer que era um jovem que talvez tivesse todos os lançamentos dos smartphones, dos iPhones da vida. Era um jovem que possuía talvez um jatinho, um avião, uma casa no exterior, talvez viajasse pelo mundo inteiro, que visitasse os principais cartões postais do mundo, talvez fosse dono ou acionista de uma grande corporação, talvez fosse um grande investidor na bolsa de valores. Era alguém que era jovem e era também alguém que era rico. Para aqueles jovens mais exigentes, esse jovem aqui, ele resolveria um grande problema, na idade da juventude. Era alguém que era bonito e era rico. Que para muita gente diz, o cara ou é bonito ou é rico. Ainda tem mais aqueles exigentes que ainda diz que ainda tem mais um outro dilema. É aquele jovem que é bonito e que é inteligente, ou é uma coisa ou é outra. Tem alguns jovens que são meio exigentes. Então esse jovem aqui, ele atendia a esses critérios. Era alguém que era jovem e ao mesmo tempo era rico. Observe que ele tinha riqueza e também ele tinha beleza. Aquele jovem, ele começou muito bem. E ainda no versículo 18, o texto vai dizer que ele era um líder judeu. Era alguém que tinha posição. Era alguém que ele tinha status na sociedade. Era alguém que tinha fama, era alguém que tinha glória. Era um jovem que além de ser jovem, além de ser rico, era alguém que tinha status, era um líder famoso. Tem algumas versões que diz que ele era um governante, era alguém preeminente, era alguém importante na sociedade, era alguém de reputação, era alguém de grande prestígio. Era o que o texto fala sobre este jovem. Era alguém que, se talvez
estivesse vivendo nos dias de hoje, era alguém que talvez fosse um chefe de Estado, ou quem sabe alguém cercado por muitos paparazzi, alguém que talvez tivesse a sua agenda cheia, era alguém de fato muito famoso. Olha só as qualidades que aquele jovem ele possuía. Jovem, rico e também de posição. Então era alguém que, olhando pela ótica humana, olhando pela superfície, era um jovem quase que perfeito. O texto ainda apresenta mais algumas coisas sobre este homem. O versículo 20 e 21, diz que, além disso, ele era um jovem cheio de virtudes. Olha o que diz o texto. Jesus diz para ele: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Além dele ser jovem, de ser rico, de ter posição, era também alguém que era cheio de virtudes. Era alguém que era cheio de virtudes. Ele olha diante da indagação de Jesus, diante dessa palavra de Jesus, e ele se achava alguém bom na fita. Era alguém que se olhava no espelho e dizia: bom, eu não adultero, eu não mato, eu não sou um assassino. Eu sou alguém que eu honro o meu pai e também eu honro a minha mãe. Era alguém que estava saindo bem na fita. Era alguém que não vivia de orgias, não era alguém que vivia de realizar coisas que desagradassem a Deus. Era um jovem de virtude, era alguém que tinha uma ética, que tinha moral, era uma pessoa bem vista. Era talvez aquele camarada que, olhando pelos olhos mais humanos, aquele olhar mais superficial, alguém dizia assim: era uma pessoa, é um partido perfeito, é uma pessoa perfeita para minha filha, olhando pela casca, olhando a aparência. Mas o texto vai nos dizer que Deus, ele não olha na aparência, ele vai olhar o coração. E Deus vai identificar naquele jovem uma grande falta. Lhe faltava alguma coisa. Então, até agora, nós observamos o que era que aquele jovem ele tinha. O que é que ele possuía? Ele tinha juventude. Ele tinha riqueza. Ele tinha posição. E era uma pessoa também cheia de virtudes. Era alguém que honrava seu pai e sua mãe. Não era aquele jovem rebelde que bota o pai no canto de uma parede, que começa a extorquir do pai, que é aquele camarada que mais desonra um pai do que honra. Mas o texto diz que ele honrava segundo ele, ele diz que honrava o pai e a mãe, e fazia isso desde a sua adolescência. Era alguém que não adulterava, era alguém que dizia assim: eu tenho o meu dinheiro, eu sou rico, mas eu não roubei de ninguém, eu não furtei de ninguém, eu consegui pelos meus méritos, eu quero dizer a vocês que eu não adultero, eu sou alguém fiel. Então, se você olhar pelo o lado mais humano da coisa, era alguém quase que perfeito. Olhando dentro dessa perspectiva humana, era um candidato, era um jovem mais ou menos de um alto nível, mais ou menos não, era alguém de alto nível. É nesse momento onde Jesus vai dizer assim: mas ainda falta ali alguma coisa. É aqui onde nós vamos agora estudar o que era que aquele jovem ele não possuía. O que era que aquele jovem ele não possuía, o que é que ele não tinha. O que é que ele não tinha. Nós vamos passar a estudar a partir de agora. Além do mais, aquele jovem, ele, olhando para essa parte das virtudes, aquele jovem, além de ser uma pessoa cheia de virtudes, era alguém também que tinha sede de salvação. Porque quando Jesus perguntou ou falou sobre os mandamentos, ele dizia que obedecia, não era alguém alheio às coisas de Deus, a uma vida espiritual. Era alguém que tinha sede de salvação. É tanto que ele vai perguntar o que fazer para herdar a vida eterna. Então não era alguém metido ateu, não era alguém metido
tão avesso a Deus, que colocava Deus no extremo e ele estava em outro. Então era alguém também que tinha uma certa sede espiritual, era alguém que tinha sede de salvação. Mas é nesse contexto justamente aonde Jesus vai dizer o que é que ele não possuía. No versículo 18 nós temos a primeira coisa que ele não possuía. Aquele jovem, ele não possuía uma visão correta de salvação. A primeira coisa que ele não possuía. Ele não possuía uma visão correta de salvação. O versículo 18 diz assim: certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Se você ler esse mesmo texto no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16, Mateus ele vai acrescentar mais uma palavra que Lucas ele não menciona. O texto diz assim: eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o: mestre, o que poderei fazer? Atenção, o que poderei fazer de bom? O que eu poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Olha só o que este jovem ele não tinha. Ele não tinha um conceito ou não tinha uma visão correta de salvação. Ele estava olhando para a salvação como se fosse algo meritoso, algo que ele pudesse realizar para conquistar de Deus a vida eterna. É tanto que ele diz: o que é que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso conquistar? O que é que eu posso realizar para eu ser salvo? Então, era um engano que aquele jovem tinha. Ele não tinha uma visão correta de salvação. Ele estava pensando que a salvação ela era conquistada por aquilo que o homem poderia fazer para Deus, para alcançar. O que é que eu posso fazer para Deus para conquistar a salvação? Aí Jesus vai dizer para ele, e no restante na Bíblia também, que a salvação não é dada ao homem por aquilo que o homem faz para Deus, mas foi por aquilo ou naquilo que Deus fez pelo homem. Olha o tamanho do equívoco. Aquele jovem pensava que a salvação era algo que poderia ser comprado. Eu posso fazer alguma coisa. Era como se ele estivesse dizendo: existe algum sacrifício que eu possa fazer para que eu possa conquistar a salvação? Será que eu posso comprar a salvação através do meu dinheiro? Será que eu posso comprar a salvação fazendo algum tipo de sacrifício, algum tipo de penitência? Que é a maneira que as pessoas pensam hoje. Existe muita gente que pensa que vai adquirir a salvação de Deus através de alguma coisa que ele venha realizar. É muito comum você conversar com as pessoas e olhar assim: fulano de tal é uma pessoa que sofre bastante, é uma pessoa que ela vive dentro de uma casa, é uma coitada de uma mulher que cuida de tantos filhos, tem um marido alcoólatra, tem um marido trabalhoso. Se aquela mulher, eu acho que não tem mais nenhum pecado, ela já pagou todos os seus pecados com a vida que ela tem levado. Sofrimento não apaga pecado. Dinheiro não apaga pecado, indulgência não apaga pecado, bondade não apaga pecado, coisa nenhuma. Então, voltando novamente, a salvação ela não pode ser adquirida por aquilo que o homem faz para Deus, mas naquilo que Deus fez pelo homem, enviando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. É tanto que lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, o Paulo ele vai dizer isso. Ele diz: portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Versículo 9, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então, a primeira coisa que aquele jovem ele não tinha uma visão correta da salvação. Ele tinha uma visão distorcida de como ele poderia conquistar a vida eterna. O que é que eu posso fazer de bom? A primeira distorção. A segunda era que aquele jovem, ele não tinha uma visão correta do pecado. Além dele não ter uma visão correta da salvação, ele também não tinha uma visão correta do pecado. O versículo 20 e o 21 diz assim: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe o Jó: a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. É interessante que aquele jovem, ele fazia uma visão muito superficial da lei de Deus, que segundo ele, como eu já falei um pouco antes, aquele jovem pensava que pelo simples fato dele nunca ter matado ninguém, dele nunca ter levantado um falso de alguém, dele nunca ter manchado a reputação de alguém, dele nunca ter adulterado, dele honrar pai e mãe, ele pensava que estava cumprindo tudo aquilo que Deus exigia, mas ele estava esquecendo que ele, por dentro, e aqui eu falei um pouco sobre isso ontem no encontro de casais, que por dentro, Jesus conhecia a vida daquele homem, uma vida que ninguém conhecia. Ele dizia que honrava pai, que honrava a mãe, que não dava falso testemunho, que não matava ninguém, que não roubava ninguém, mas aquele jovem esquecia, ou que pelo menos estava equivocado, que ele era alguém dominado pelo dinheiro. Era alguém que era idólatra daquilo que possuía. Evidentemente que ele estava quebrando o primeiro mandamento. O dinheiro era o seu Deus. Então, naquele momento, ele estava quebrando o primeiro mandamento e colocando um outro Deus diante do Deus Todo-Poderoso. Aquele jovem, ele não tinha uma visão correta do que era pecado. Para ele, o pecado se resumia apenas naquilo que Jesus falou. Mas tudo isso eu faço. Mas era alguém que era extremamente possuído pelo seu dinheiro. O dinheiro era o seu ídolo, que eu vou falar um pouco sobre isso um pouquinho mais adiante. É tipo algumas pessoas que olham assim e dizem assim: fulano de tal é um ladrão, ele é um pecador. Fulano de tal, ele é um pedófilo, ele é um pecador. Fulano de tal, ele é um ladrão, ele é um pecador. Fulano de tal é um assassino, ele é um pecador. Fulano de tal é um adúltero. Fulano de tal é isso, aquilo outro, ele é um pecador. E muitas vezes esquece, julga os outros, esquece que a prepotência, que o orgulho, que o fingimento, tudo isso é pecado. Eu já contei isso aqui aos irmãos mais de uma vez. No outro endereço, quando nós nos reuníamos, existia, depois do culto, a juventude me procurou, carregando uma pessoa para frente, e dizendo que aquela pessoa queria ser crente. Aí eu fiquei muito alegre, mas pastor sempre fica com aquela orelha meio que em pé. Eu disse: se você quer mesmo ser crente, eu vou aqui me esforçar para não identificar nem um sexo dessa pessoa. Você quer mesmo ser crente? Quero sim. Eu disse: mas vamos aqui, a primeira coisa que eu quero perguntar a você é se você se acha uma pessoa pecadora. Ela disse: não. Eu disse: não, então agora nós precisamos conversar mais um pouquinho. Vamos aqui sentar nesse banco, e dali a gente pregamos para aquela pessoa, explicamos para ela que ela era pecadora, que estava longe de Deus, e que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar seus pecados. Daí eu perguntei: você quer ser crente agora? Ela disse: agora eu quero ser crente. Então, para muita gente, o pecado é só os outros. Quem é pecador é apenas os outros. Então, esse jovem, ele fazia uma leitura muito superficial do que era um pecado. Aquele jovem, ele não tinha uma visão correta da salvação, e ele também não tinha uma visão correta de pecado. De pecado. O mesmo João que escreveu o Evangelho de João, escreveu as três cartas de Apocalipse, em 1 João 1:8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Era mais uma terceira coisa que aquele jovem ele não tinha uma visão correta da verdadeira riqueza. Aquele jovem, ele não tinha a visão correta da verdadeira riqueza. Olha o que aqui diz o versículo de número 22 e 23. Ao ouvir isto, ou seja, ao ouvir as palavras de Jesus, as condições de Jesus que ele impôs, ele vai dizer assim: exortou-lhe Jesus: contudo, algo ainda
te falta? Evidentemente que Jesus conhecia os pecados dele. Aqueles pecados que muitas vezes ninguém vê. Aquele pecado que muitas vezes não é estampado na nossa frente. Então, aparentemente, aquele jovem, ele se passava por um crente, por um servo de Deus em todo canto. Mas Jesus, que é conhecedor de todas as coisas, percebeu que aquele jovem, ele era um idólatra. Ele era alguém muito preso pelo dinheiro. Aí, olha o que foi que Jesus propôs. Ele diz assim: vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois você vem e me segue-me. Ao ouvir estas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Aquele jovem, ele não tinha uma visão correta da verdadeira riqueza. Aquele jovem, ele, além de ser jovem, possuía dinheiro, mas aquele jovem, ele tinha algo terrível. Aquele jovem, ele deu mais valor à riqueza que ele juntou na terra do que os tesouros que ele poderia ter no céu. Ele rejeitou a salvação por amor ao dinheiro. Ele saiu triste da presença de Jesus porque ele amou mais a terra do que o céu. Ele tinha mais amor ao dinheiro do que a vida eterna. Ele amou mais a si mesmo do que a Deus. Aquele jovem, ele tinha uma visão distorcida da verdadeira riqueza. E Jesus, ele sabia disso. É evidentemente que você olhar o restante da Bíblia, ou principalmente o Novo Testamento, você vai encontrar pessoas que eram ricas, e Jesus nunca mandou elas distribuir tudo com os pobres. Abraão era muito rico. O próprio Salomão, muito rico. Davi, muito rico. O Nicodemos talvez fosse uma pessoa rica. E Deus não mandou que eles distribuíssem tudo com os pobres para seguir a Jesus. O que ele estava dizendo é o seguinte: eu sei que você é um cobiçoso. Eu sei que você tem um ídolo no seu coração, que é o dinheiro. E eu quero dizer, o que eu quero lançar para você aqui é uma proposta que eu sei que você vai ter dificuldade de cumprir. É você abrir mão desse ídolo que é o dinheiro. Existia um ídolo no coração daquele homem, que era o dinheiro. O dinheiro era dono dele. Aquele homem preferiu sair da presença de Deus, que aqui o texto não diz, mas os comentaristas dizem que foi a única pessoa que se aproximou de Jesus e saiu pior depois do que chegou. A única pessoa que é registrada na Bíblia, que se aproxima de Jesus, que conversa com Jesus e sai pior, foi esse jovem. Preferiu baixar sua cabeça. E o texto depois, em nenhum lugar na Bíblia, vai dizer que aquele jovem se converteu, que aquele jovem, ele se arrependeu daquela situação. Alguém chega até a dizer assim: mas se ele era um escolhido, Deus, ele fez com que ele se convertesse de alguma maneira. O texto não pode, eu não posso passar por cima disso. O texto é claro, aquele jovem saiu e nós não temos mais notícia dele. Alguém que preferiu trocar a sua vida eterna pelo dinheiro que possuía. Era alguém que tinha um ídolo no coração. E mais uma vez eu friso, era um ídolo que ninguém que estava à sua volta talvez identificasse. Era um pecado que só Deus conseguiu chegar até lá. Só Deus conhecia. Talvez se aquele jovem chegasse aqui na igreja e marcasse uma entrevista comigo ou com o pastor Neemias, talvez nós fôssemos enganados com o seu discurso, com a sua aparência. Mas ninguém engana Deus. Deus sabe das nossas motivações. Deus sabe das inclinações das nossas vidas. Deus sabe, Deus nos conhece no mais profundo. Deus sabe quando é que nós nos aproximamos uns dos outros com interesses. Deus sabe. Em Marcos, capítulo 8, versículo 36, Jesus diz assim: pois do que adianta o homem ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? E perder a sua vida. Eu queria fazer aqui 3 aplicações. Primeiro, estamos vivendo num mundo extremamente relativista, aonde
o principal conceito desse mundo relativista é que aquilo que pode ser errado para você, pode não ser errado para mim. Aquilo que pode ser pecado para você, para mim pode ser um estilo de vida. Eu quero dizer para vocês que diante de Deus, pecado é pecado. A mentira, ela não pode ser relativizada. Alguém pode dizer assim, não, você acha que mentir é pecado. Para mim, mentir é uma satisfação. É uma opção que eu tenho. Diante de Deus, pecado é pecado. Deus chama pecado pelo nome. É porque aquilo que pode ser errado para você, pode não ser para mim. É uma questão de visão, é uma questão de cosmovisão. É uma questão de entender que aquilo que é verdade para você, pode não ser verdade para mim. Para Deus não tem verdades relativas. Para Deus, pecado é pecado e acabou. Segunda, é que o homem sempre cometeu o erro de procurar agradar a Deus e buscar a salvação de maneira meritosa, através de obras, através de esforços humanos, através de doações, através de sacrifício e de penitências. E terceiro, é que existem muitos ídolos no coração do homem, que são verdadeiros empecilhos para que os mesmos busquem a Deus e busquem a salvação. Muitos desses ídolos, além das riquezas, existem os prazeres do mundo, existe o sexo ilícito, existe a vaidade, a falta de humildade e tantas outras coisas que são colocados pelos homens como empecilho para que eles não busquem a salvação. Muitas vezes, a própria humildade. O que é que vão dizer de mim, eu, fulano de tal, socado dentro de uma igreja evangélica com a Bíblia debaixo do braço? Eu não vou abrir mão do meu estilo de vida, da maneira que eu penso, da maneira que eu estou vivendo. Eu não vou abrir mão disso para servir a Deus. Concluindo, aquele jovem rico e de posição, cheio de vigor e de virtudes, apesar de ter buscado a pessoa certa, de ter feito a pergunta certa, de ter recebido a resposta certa, ele tomou uma decisão extremamente errada. Preferiu o amor ao dinheiro do que o amor a Deus. E queria deixar para você um apelo. O que é que está faltando na sua vida hoje? O título do sermão era, ainda te falta uma coisa. Aí eu queria perguntar para você agora. Será que na sua vida não está faltando também alguma coisa? O que é que está faltando na sua vida hoje? Talvez, para alguém aqui hoje, está faltando aceitar Jesus como Salvador. Talvez para alguns outros, talvez está faltando voltar para casa. Ah, pastor, eu estou meio que afastado de Deus, eu venho aqui para a igreja de maneira muito esporádica, eu perdi o prazer de vir à igreja, praticamente, pastor, eu estou afastado de Deus. Talvez está faltando para você hoje, você retornar à casa do Senhor. Talvez para alguns outros está faltando, talvez, você voltar a ler a Bíblia, a você orar, quem sabe a você a perdoar alguém. Talvez nessa noite está faltando você dar um passo de fé. Talvez está faltando nessa noite você abrir o seu coração para Deus. Talvez para você ser mais comprometido com a obra de Deus, ser mais comprometido com a pregação do Evangelho, talvez ser mais comprometido com o papel de um pai, ou o papel de mãe, o papel de filho. Talvez você esteja aqui nessa noite, você, pastor, está faltando alguma coisa na minha vida, está faltando eu perdoar pessoas que eu tenho rancor, que eu não consigo mais topar, então está faltando isso. Talvez nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para você agora, e perguntando para você agora, o que está faltando na sua vida hoje? Se for aceitar Jesus como Salvador, eu lhe convido a você a levantar sua mão, a você a ficar de pé, e dizer assim, eu quero entregar a minha vida a Jesus. E se for por qualquer outro motivo, pastor, eu quero que a igreja ore por mim. Eu quero que a igreja ore por mim. Está faltando isso hoje na minha vida. Tá certo? Se quiser nos procurar depois do culto,
nos procura, que nós teremos o maior prazer de lhe aconselhar, de lhe acompanhar, de orar com você.